E hoje nós estamos recebendo um profissional da área de saúde. Trata-se do Dr. Rodrigo Akira Furukawa, ele que é pneumologista pediátrico e faz parte da equipe, é um dos sócios proprietários da Clínica Amari. É uma clínica que foi inaugurada, a gente pode falar recentemente, né, Dr. Rodrigo, não tem menos de um ano aqui na nossa cidade. E justamente a participação do Dr. Rodrigo hoje no programa é para a gente falar um pouquinho sobre essas doenças de inverno, que quando começa a se aproximar essa temporada de frio, as mães já começam a ficar super preocupadas e a ida aos consultórios é muito mais forte, né? É verdade isso? Tudo certo? Tudo certo. A clínica tem quanto tempo, a Amari? Ela foi inaugurada em outubro do ano passado e está indo muito bem, graças a Deus. Que bom, né? Tipo, teve uma receptividade muito boa, sim, né? Sim, adequando às necessidades da pediatria aqui na região e trazendo outros especialistas também da área da pediatria também para cá para buscar o atendimento aqui, fornecer o atendimento aqui na cidade para os pacientes. Né? Hoje a clínica Dr. Rodrigo conta com quantos profissionais? São 3 pediatras né, gerais, tem eu como pneumologista, tenho a doutora Luana, que é uma endócrino pediatra, tem o Dr. Marco Terreri, que é o otorrinolaringologista que está atendendo lá também, tem o Dr. Diogo, que é ortopedista pediátrico, e tem nossas enfermeiras, a Joyci, a enfermeira Patrícia, que fazem a parte de amamentação, né, de suporte para amamentação para as mães, no caso. Perfeito. É uma clínica diferente, precursora no seu espaço físico, é muito bacana, daqui a pouquinho a gente já vai mostrando algumas imagens. Mas a gente vai conversar também sobre as infecções, já que é a sua especialidade, as infecções de vias aéreas de repetição, as mais comuns, as mais frequentes, e que as mães ficam mais preocupadas, doutor. Bom, vai chegando essa época de abril, maio, acaba coincidindo muito com a entrada do outono, né, na verdade. Então, as doenças respiratórias elas começam a se tornar muito frequentes nessa época, né? E, consequentemente, o aumento, a demanda de pacientes no consultório também aumenta muito, né, na verdade. Quais são essas doenças, né? Tem os quadros infecciosos, né? As amidalites, que são as infecções de garganta, as otites, as infecções de ouvido, as sinusites. As doenças alérgicas, elas também começam a se tornar muito mais frequentes também, rinite, asma, no caso, né? E bronquiolite, que é outra doença infecciosa que acomete mais os pequenininhos. Então, esses quadros eles aumentam muito nessa época do ano, principalmente por causa do frio, né? A questão da temperatura é uma coisa que influi muito e, infelizmente, nosso país ele não está preparado para esse tipo de clima, né, no caso. Então, ou quando está muito seco, como esses últimos dias que demorou muito para chover, isso favorece que a mucosa do nariz ela fique mais seca e isso propicia, né, que a gente tenha mais contato com vírus, com bactéria e com alérgenos também, no caso, né? E tem a ver com a baixa imunidade? Isso provoca uma baixa imunidade, a própria temperatura, ou nada a ver? Na verdade, não é baixar a imunidade, né? Até porque eu sempre explico para as mães, é muito rotineira a vinda de pais e mães angustiados por causa dessas infecções de repetição. Sim. E eu explico para eles que assim, a grande maioria das crianças elas não tem problema de imunidade, no caso, né? Normalmente isso está muito mais relacionado com ambientes de aglomeração, principalmente as creches, escolinhas, né? Então, elas favorecem muito as crianças, né? No caso, estarem mais próximas e aí o meio de transmissão é muito mais fácil, no caso, né? Então, a questão da imunidade diretamente ela não vai ser influída. Ela pode ser influída na questão assim, da criança que não se alimenta direito. É importante que as crianças tomem sol, né? Isso é muito importante para o sistema imunológico funcionar direitinho, que tome muito líquido, isso é importante também, a questão de hidratar as mucosas, pingar soro fisiológico no nariz. Isso pode amenizar e provocar a melhora. Isso, na verdade, amenizar, né? No amenizar. caso. Isso, evitar com que as infecções se tornem muito frequentes, né? Na verdade. Sim. E para que não ocorra com muita frequência, existem tratamentos específicos, para que a criança não fique retornando cada mês, cada 15 dias no consultório? Na verdade, assim, o que eu sempre explico, quando não tem nenhuma doença crônica associada, nenhum quadro alérgico associado a esse tipo de infecção,
que são as doenças que a gente consegue ter o tipo de tratamento usando medicamento, a gente explica para o pai e para a mãe que, na verdade, isso está muito ligado à questão mesmo da aglomeração, né? Então, é natural que a grande maioria das crianças vá ficar mais doente nessa época do ano. Então, o uso de antibiótico vai acontecer com muito mais frequência e as complicações podem acontecer com mais frequência, né? Então, tem duas situações que a gente orienta a família a tirar a criança da escola, esperar crescer um pouquinho mais para, né, tipo, para sofrer menos, que são quando as crianças têm problemas para ganhar peso, estatura, né, começa a influir nisso, e também quando as crianças começam a ter muita complicação, né, ficar internadas, ter infecções mais graves. Nesses dois tipos de situações são situações que a gente obriga a família a tirar da escola, tomar né? uma atitude, né? Senão a gente fala, olha, isso faz parte, conforme a criança for crescendo, essas infecções elas vão diminuir e por volta dos 4, 5 anos de idade, a imunidade da criança ela tem uma melhora significativa e essas infecções param de ocorrer. Então aí fica muito mais a critério do pai e da mãe mesmo saber se pode, porque a gente sabe que tem muito pai e mãe que não tem recurso para deixar a criança fora da escola, né? Então a escola, a creche acaba sendo um auxílio para a família na questão do trabalho, né? Então para essas famílias a gente orienta que vá levando a situação, né? No caso, tratando conforme a necessidade. Mas assim, tratamento específico para esse tipo de situação não tem, né? Na verdade. E a H1N1, que também é uma das constantes preocupações, os dados mais recentes, a importância da vacinação, porque ainda a gente ouve alguns questionamentos e algumas dúvidas com relação à importância de se vacinar a criança. Você deve receber no consultório essas indagações, né, essas dúvidas. As crianças, assim, elas fazem parte de uma classe de pessoas, né, no caso, que correm mais riscos de desenvolver doença mais grave. Não só as crianças, principalmente as crianças menores de 2 anos, os idosos, né, acima de 60 anos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, pessoas que precisam tomar as medicações que a gente chama de imunossupressor, no caso, tratamento de câncer, outras doenças mais graves, no caso, né? Então, essas pessoas, elas são, vamos dizer assim, obrigadas a tomar essa vacina justamente para evitar a forma grave do H1N1, né? Que é o que mata, né? No caso, as pessoas. Então, essa vacina tem essa importância. Às vezes as pessoas se confundem um pouco achando que vai fazer a vacina de gripe e nunca mais vai ter gripe. E, na verdade, a gente está fazendo vacina para um tipo de vírus só, né? Que é a influenza, né? No caso. Então, tem uma outra infinidade de vírus que podem causar os mesmos sintomas. Mas a maior importância da vacina do H1N1 é evitar as formas graves, no caso da doença. Com certeza. Inclusive, nós temos algumas imagens também do espaço da clínica. Você que ainda não conhece, fica bem no centro de Pato Branco, localizado ali na Itacolomi. A gente vai mostrar agora algumas imagens do espaço físico, né, doutor Rodrigo? Sim. Ela é uma clínica totalmente voltada para a criança. O espaço dela tem ambientes lúdicos, tem uma brinquedoteca onde as crianças se divertem antes do horário das consultas. Tem um espaço para a mãe que está amamentando ficar separado, né? Ficar longe da bagunça das outras. O banheiro totalmente voltado para a criança, com escadinha, tudo. E tudo foi pensado também na questão da segurança, né? Das crianças não se machucarem nesse tipo de a funcionalidade, né? Isso. A praticidade e a funcionalidade. Um espaço realmente muito bonito, muito bem pensado, né? Muito bem projetado. E é bem legal porque as crianças elas chegam na hora da consulta bem tranquilas, né, no caso. Porque... Já se ambientam facilmente. E se identificam com os espaços, com as figuras, com tudo que foi projetado. Muito legal. Fica no centro, fica mais precisamente ali na Itacolomi. A gente tem como ponto de referência o Hospital Teresa Mussi. Isso, ele é no condomínio Vega, né? Ele fica ao lado do edifício Teresa Mussi, né? E fica no primeiro andar. Primeiro andar. Isso, na Itacolomi 946. Um acesso bem tranquilo. A gente fala porque pessoas também da região, a clínica tem somente 8 meses, né, doutor? Sim. Então, a intenção da clínica é trazer diversas especialidades dentro da pediatria para se tornar um centro de referência mesmo, no caso.
e fazer com que as pessoas não tenham que se deslocar para outros centros, no caso, para ter um atendimento adequado dentro das outras especialidades na pediatria, né? Essa é a ideia. Olha, é um espaço bem bacana. E dentro da nossa retomada aqui sobre as infecções ainda, que as pessoas têm muita dúvida com relação à bronquite, à asma, faz parte do mesmo grupo, tem diferença? É engraçado, assim, as causas são as mesmas, doutor? É que engraçado no consultório, assim, é muito comum eu escutar, meu filho tem bronquite. Tá. Agora se fala, não, meu teu filho tem asma, o olho do pai e da mãe arregala, no caso, como se né? fosse mais grave. Então a asma tem Tem outro peso. Isso, tem um peso bem importante no caso, né? A bronquite é uma coisa mais comum, mais leve, mas na verdade, na faixa etária pediátrica, bronquite e asma é a mesma doença, no caso, né? É? Sim. No adulto, você tem a bronquite, que faz parte de um outro tipo de doença obstrutiva crônica, no caso, né? E tem o enfisema pulmonar, no caso. Então, são duas doenças separadas. Na criança, esse termo bronquite ficou como um termo popular para asma, né? No caso. E a asma, dentro da asma, ela tem diversos níveis de gravidade, desde a mais leve quanto a mais grave, no caso, né? E hoje, com toda a modernidade, medicamentos e tudo, a asma tem cura? Cura não, né? A asma é uma doença crônica, no caso, a pessoa ela tem para a vida inteira, mas o que a gente consegue observar é que quanto mais cedo ela faz o tratamento e o acompanhamento, a grande chance do adulto ele tornar-se assintomático, ou seja, ele não vai precisar usar medicação, as crises vão se tornar muito raras, praticamente não acontecer, e só em algumas determinadas situações acabam acontecendo. Quando você não faz esse tratamento precoce, a chance de se tornar um adulto sintomático, que precisa usar medicação, tal, com muita frequência, é muito maior nesse tipo de situação, né? Perfeito. Olha, você que, quando precisar dos serviços de toda uma equipe que está à disposição, da equipe da Clínica Amari, nós queremos agradecer a presença do Dr. Rodrigo por essas informações tão importantes e já o convidamos para novamente retornar à cozinha, porque diz que ele manda bem uma comida japonesa. Ele já veio preparar papinha de bebê, que foi o maior sucesso, né? Imagina, agora você, então, já está convidado, tá? Tá, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo espaço, para a gente poder divulgar essas informações, essas dúvidas que são bem corriqueiras. Na área de saúde, né? E sucesso a toda a equipe da Clínica Amari, tá ok? Obrigada pelas suas informações. Vamos conversar em outros momentos também sobre outros tipos de doenças que acometem as nossas crianças. Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, pelo profissionalismo e a toda a sua equipe. Obrigado. Muito obrigada.